Isaías 32, versículo 8. Nós estamos aqui trabalhando este tema, começamos semana passada e nós vamos explorar aqui três possibilidades deste capítulo mesmo. Falamos de fé semana passada, hoje coragem, e queremos falar de esperança para a semana que vem. E Isaías 32, 8 é o primeiro dos profetas maiores. Então você abre a Bíblia aí, depois de Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes, logo se encontra o profeta Isaías. Amém? 32, 8. Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: mas o nobre projeta coisas nobres, e por nobres atos persevera. Amém? Podem sentar, amados. Com certeza tem muitas outras versões, como liberal, né? Mas este conceito de nobre é o que eu quero estar trabalhando com vocês. E semana passada, ainda pegando esta abordagem aqui, a gente trabalhou esta característica do nobre dentro da consciência da fé. E quando falei semana passada, ainda busquei este conceito do nobre que tem fé. E esta fé, ela não é qualquer fé, mas é aquela fé que nos leva, de fato, a quebrarmos toda a estrutura humana, crendo na possibilidade da provisão de Deus. E hoje o segundo aspecto mesmo que nós queremos falar é da coragem. Mas uma das características de um nobre cristão está na capacidade de compreender. Agora, compreender o que, de onde ele foi tirado e para onde ele foi conduzido, onde ele foi colocado. Do ponto de vista bíblico, todos nós estávamos perdidos. Todos nós estávamos... Paulo, escrevendo aqui aos Efésios, ele diz que estávamos mortos. Não só mortos, mas estávamos totalmente perdidos. Ainda pegando a fala de um certo pastor aqui, de muito tempo atrás, ele diz que do ponto de vista bíblico, do ponto de vista de Deus, olhando para a terra, tudo quanto conseguia olhar era um cemitério cósmico, porque todos estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E quando caímos nesta consciência mesmo de quem somos, e de que de fato fomos resgatados, a compreensão que nós temos como nobre mesmo, é que estávamos perdidos, fomos achados, estávamos mortos, fomos vivificados também, estávamos em trevas, mas hoje, do ponto de vista bíblico, somos filhos da luz. A palavra de Deus nos traz esta proposta. E quando trazemos esta consciência também, éramos escravos, mas hoje temos toda a possibilidade de demonstrar não somente a nossa liberdade, mas sobretudo o nosso valor. Não servimos mais a ninguém, senão que servimos a este Deus verdadeiro, e na nossa comunhão com Ele, ora nos colocamos na consciência, na condição de servos, mas ora também nos colocamos na consciência e na condição de filhos. E quando nos colocamos nesta consciência, ou de servo ou de filho, o servo é aquele que serve bem e o filho é aquele que traz obediência total ao seu pai, chegamos nesta consciência que não somos mais escravos. E que se servimos, servimos por amor. E que se somos filhos também, somos filhos porque fomos adotados pelo Espírito Santo. Temos em nós não só a consciência de que verdadeiramente servimos a Deus, o único e verdadeiro Deus, como também a nossa consciência nos traz a proposta do que é certo e do que é errado hoje. Então, lá no passado, quando estávamos fora, quando estávamos totalmente neste mundo, não tínhamos consciência do certo e do errado, porque tínhamos em nós o relativismo. Ou seja, o que era certo e errado estava na mesma dimensão, olhava para o certo e para o errado com muita naturalidade, e não tínhamos esta percepção. Mas a partir do momento que fomos redimidos, que fomos resgatados, hoje nós temos esta plena consciência, e não precisa estar escrito, e não precisa nos falar o que é certo e o que é errado, porque o próprio Espírito Santo que habita as nossas vidas o tempo todo está testificando daquilo que é certo
e daquilo que é errado em nossas vidas. E um dos aspectos de nobreza está justamente nisto: a percepção do erro, a consciência daquilo que é errado, e se de alguma forma todos nós, porventura, encontre em nós uma postura, ou uma consciência, ou uma atitude, ou uma proposta daquilo que era errado, a gente mais do que rápido vai querer eliminar aquilo de nossas vidas, e isto é na presença de Deus, tendo em nós a consciência do arrependimento e a busca contínua e constante da remissão, para nos encontrarmos dentro desta postura daqueles que têm uma consciência nobre, porque esta consciência agora ela é de Cristo. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, ele diz: mas nós temos a mente de Cristo. Então todo cristão, ele traz esta proposta de não pensar por si só, mas de pensar inspirado pela ação e pelo poder do Espírito Santo. Todo cristão, ele tem esta capacidade de perceber que tem a mente de Cristo. Sabemos o que é certo, sabemos o que é errado. Quando falamos que temos a mente de Cristo, a Bíblia está falando que o homem espiritual, ele compreende bem todas as coisas, ou ele traz discernimento de todas as coisas, mas ninguém compreende bem este homem espiritual, compreendendo então que, habitando em nós a ação e o poder do Espírito Santo, temos em nós a consciência do certo e do errado, optamos pelo certo e queremos caminhar pelo certo, porque então esta é a consciência do Espírito Santo em nós, esta é a consciência do próprio Cristo em nós, e esta é a proposta que temos de andar em cima daquilo que é certo, daquilo que é correto, daquilo que nos conduz para uma proposta única e verdadeira, e daquilo que é atestado pela própria palavra de Deus, pela própria ação do Espírito Santo, trazendo que de fato, se temos em nós a capacidade de andar pelo Espírito Santo, de ser conduzido pelo Espírito Santo, não tem uma outra pauta senão a de sermos chamados de nobres. Então, quem são nobres? Nobres são aqueles que projetam coisas nobres, e pela sua nobreza ele persevera. Mas o que é ser nobre do ponto de vista do Isaías 32:8? Ainda semana passada eu falei para vocês que o profeta, ele estava profetizando, e esta profecia já tem hoje mais de 2.700 anos, algo para se cumprir na nação de Israel, mas é algo que já cumpriu e vem se cumprindo na vida da igreja, porque todos quantos foram remidos e redimidos pelo sangue de Jesus, todos quantos creram no sacrifício de Jesus, que Jesus era o Messias que havia de vir, estes já trazem em si a consciência de uma transformação pela ação e pelo poder do Espírito Santo, e aqueles que é da velha aliança, que já aceitaram a Jesus, já têm esta consciência cristã, mas se não aceitaram, ainda há, do ponto de vista bíblico, uma conversão nacional, ou a nação toda de Israel há de crer que de fato o Cristo que eles levaram para serem mortos, ou para ser morto pelo Império de Roma também, era aquele Messias que havia de vir, e todos hão de se arrepender. A igreja já vem pautando na postura do arrependimento contínuo, e servindo e adorando este que é o Cristo, que é o Salvador, que trouxe toda a possibilidade para que pudéssemos estar aqui, que nos trouxe a garantia da salvação, que nos trouxe a certeza da vida eterna, que pôs em cada um de nós a ação do Espírito Santo para cogitarmos tudo isto, para cogitarmos a fé, para cogitarmos também a coragem. E nesse contexto de hoje, sobretudo, é coragem, e não tem uma outra proposta, irmãos. Não nos encontramos mais perdidos, mas nos encontramos na condição daqueles que foram achados. Ainda não fomos nós que encontramos a Jesus. Do ponto de vista bíblico, foi Ele quem nos encontrou, porque o próprio Jesus, ainda no Evangelho de João, no capítulo 15, Ele está falando que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então esta proposta do homem que busca, ela é uma proposta única e exclusivamente de fadiga, mas quando esta proposta do Deus que busca em Cristo Jesus, então isso é viável, isso nos traz esta possibilidade, não somente de aceitar a fé, mas de ter uma postura que demande toda a consciência de alguém que de fato não só crê, não só tem fé, mas tem coragem
para propor às trevas, para propor ao pecado, para propor a homens que ainda não se converteram, toda esta mensagem de verdade que nos conduz e que nos traz esta assertividade. Temos em nós a certeza e temos em nós a garantia de que não estamos caminhando em vão. Estamos aqui porque servimos e adoramos. Estamos aqui porque, do ponto de vista bíblico, temos em nós o aspecto da nobreza, e esta proposta do ser nobre é porque então servimos aquele que de fato nos fez nobre, mas sobretudo temos ainda a habitação do Espírito Santo que nos conduz para uma senda de nobreza. Então, quem são aqueles que podem se reputar como nobres na face da terra? Os poderosos deste mundo ou aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus? Amém? Porque aí fora homens se atestam, e homens escravizam homens para demonstrar a sua nobreza. Mas aqui dentro a gente vai pegar um outro conceito. O nobre é aquele que serve, é aquele que compreendeu, é aquele que se rendeu, e é aquele que não só serve a Deus, porque o principal serviço de Deus é a proclamação do Evangelho, mas que anuncia boas novas para aqueles que estão perdidos e que precisam e que necessitam serem alcançados pela graça e pelo favor de Deus. E assim, se somos estes que foram achados, fomos achados para servir, para adorar, temos em nós esta compreensão da ação e do poder de Deus. Ainda 2 Pedro capítulo 3, versículo 14, por esta razão Pedro está falando: pois, amados, esperando estas coisas, empenhando-vos para seres achados por Ele em paz, sem máculas, irrepreensíveis. Então a proposta de sermos encontrados pelo Senhor, ainda quando se fala para aqueles que ainda não aceitaram ao Senhor Jesus, é para aceitar a fé cristã, mas para aqueles que já estão caminhando, sobretudo é para encontrar dentro de uma proposta que possa trazer santidade e que possa trazer aquilo que não se macula, aquilo que não se corrompe, mas aquilo que é irrepreensível. Então todo servo de Deus, todo cristão de Deus, ele anda de forma irrepreensível. Todo nobre de Deus, ele anda de forma irrepreensível. Homens são repreendidos continuamente por aí, mas o cristão, ele sabe do certo e do errado, e ele anda de forma a não ser repreendido por ninguém. E se eu não sou repreendido por Deus, nem pela ação de Deus, através do Espírito Santo, a minha consciência me faz compreender que estou caminhando certo e me faz andar neste mundo como luzeiro. E se a gente anda por aí como luzeiro, a gente está proclamando, e quando proclamamos a verdade, vivemos a verdade, e temos em nós esta capacidade não só de ter fé, mas de ser estes que têm coragem de anunciar e de proclamar e de viver para Cristo, viver para a glória de Cristo. Não estamos em trevas, sabemos que de fato servimos um Deus que nos tirou das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor, ou para o reino do Filho do seu amor, ou do seu Filho amado, dependendo da versão bíblica. E se nós o servimos porque temos em nós ainda, dado pelo Espírito Santo, irmãos, a capacidade de perceber o do porquê servir, porquê servimos. E aí Atos 17, 28 diz que nós o servimos porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos, porque dele também somos geração, porque servimos a Deus, porque vivemos por Deus, nos movemos por Deus, e porque temos em nós esta aliança, este pacto, e não só esta aliança, este pacto, mas também esta proposta de atestar que agora somos nova criatura. E se somos nova criatura, também dele somos geração. E se somos geração dele, servimos porque ele nos gerou para o louvor da sua glória. Então por que servimos a Deus? Porque fazemos parte dele, simples assim. E quando o mundo questiona esta possibilidade, o mundo tem os porquês, mas o nosso porquê é único e exclusivamente este: servimos porque fazemos parte dele. Bem traduzido, quando se trabalha o conceito da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo atuando na vida da igreja,
a Bíblia ela está falando que fazemos uma mistura, uma coisa só. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma coisa só. A igreja com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo torna-se também uma coisa só. A nossa mente é de Cristo, o nosso conduzir é pelo Espírito Santo de Deus. A nossa esperança é de que o Pai envie o seu próprio Filho para vir buscar esta igreja. A nossa militância aqui demanda coragem, requer de nós uma postura de fé, mas requer uma postura de coragem também. Coragem para quê? Coragem para resistir a afrontas, para proclamar também, para ser santo, para atestar ao Deus que nós servimos. O mundo tem que nos ver e tem que nos respeitar. O mundo tem que olhar para o crente e tem que perceber que ele tem alguma coisa de diferente. O mundo tem que perceber por nossas atitudes uma postura que seja totalmente atípica deste mundo que caminha para perecer. Nós estamos aqui tão somente na premissa de proclamar o Evangelho e de ter esta capacidade de coragem para viver isto que a palavra diz e atestar para os povos isto que a palavra está atestando. Pecado é pecado, santidade é santidade, se nós temos em nós viver uma vida de santidade no Senhor. Primeiro, isto demanda fé, mas em segundo lugar, isto demanda coragem. Coragem é vencer um tempo de chuva, é se preocupar em estar presente. Olha, não pode ser uma chuva que vai barrar o cristão, não pode ser uma intervenção qualquer que vai barrar um cristão, não pode ser uma lei, seja ela orgânica do município, seja ela da Constituição estadual, seja ela da Carta Magna do país, que vai barrar um cristão, porque nós temos em nós a coragem para continuar nesta postura de sermos nobres, sabendo que o Senhor nos chamou, o Senhor delegou a sua palavra e a sua mensagem aos nossos corações, e estamos aqui única e exclusivamente para receber cada vez mais, atestar cada vez mais, ter cada vez mais fé e cada vez mais coragem para anunciar e proclamar a este mundo que de fato já está próximo à vinda do Filho de Deus para redimir a sua igreja, para buscar o seu povo definitivamente, e caso ele não venha, está próximo de eu me encontrar com ele, e não tem esta questão de culpa ou de peso de consciência que me impeça de estar bem com Deus para encontrar com ele. Então, se hoje estamos prontos, se for para a vinda dele, amém. Mas nós somos do Senhor, amados, e não podemos negar esta realidade. A nossa consciência deve ser consciência que remonte toda obra de justiça por Deus em Cristo Jesus. O que Deus fez, Ele te amou, e Ele continuou fazendo. Ele enviou o seu único Filho. Ele veio, e quando Ele veio para pagar preço, para redimir você. O mundo não nos valoriza, mas Paulo diz: por bom preço fostes comprado, pelo precioso sangue de Jesus. Deus nos amou, Deus nos perdoou, Deus nos aceitou mediante a remissão do sangue do seu Filho amado. Pôs em nossos corações o seu Espírito, que nos conduz, que nos estimula, que nos capacita, que nos dá fé, que nos estimula, que nos capacita, que nos dá coragem, que nos estimula para uma vida de esperança. O cristão, ele tem fé, o cristão, ele tem coragem, e o cristão sabe esperar. Por isso é que o nobre projeta coisas nobres, porque quando o cristão está projetando coisas nobres, a proposta disto que ele está projetando não é para a sua vida pessoal, senão para a vida de todos. E se para a sua vida pessoal também está falando da proposta de eu estar bem com Deus, de eu poder ser achado e reputado como um digno de ser nobre do Senhor. E Ele nos tem chamado para isso, Ele tem nos capacitado para isso, Ele pôs em nós o seu Santo Espírito, Ele todos os dias faz algo novo em nossas vidas. Basta tão somente você acordar e perceber: algo novo aconteceu. Ele te guardou a noite toda, Ele te permitiu um outro dia, Ele te deu a capacidade de possibilitar um dia
viável e possível. Ele te deu forças, Ele te deu ânimo. O nobre do Senhor sabe a quem pertence. Nós sabemos a quem pertencemos. Não mais a este mundo de trevas, de destruição, de escravidão, de escândalo contínuo. Então homens estão aí para cometer escândalos, mas nós estamos aqui para sermos reputados como santos do Senhor e para acharmos na condição de nobres de Deus. Davi tinha os seus 30 valentes, reputados como nobres também, e nós estamos aqui como aqueles que por Jesus foram nobrificados pelo sacrifício e pelo sangue derramado na cruz do Calvário. O mundo vai de mal a pior, mas o nobre de Cristo não sofre os danos deste mundo, pois ele está edificado em Cristo Jesus, e ele está edificado por Cristo Jesus. O mundo perece, e Paulo está falando, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, todavia o nosso homem interior se renova a cada manhã. Então nós estamos aqui sabendo que o mundo está perecendo, mas nós estamos sendo renovados todos os dias para o louvor da glória de Deus. O judaísmo tornou-se uma religião velha. O cristianismo, a fé cristã não pode nos tornar velhos, porque todos os velhos, eles ficam ranzinhos ao longo do tempo, mas a fé cristã, ela nos renova todo o tempo, todos os dias, e sempre temos em nós esta abordagem e esta capacidade de testificarmos quem somos. Ninguém conta a idade, contabiliza a idade dentro da igreja, porque quando estamos celebrando também, irmãos, uma coisa só para identificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma coisa só para identificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo na vida da igreja, e uma coisa só para identificar a adoração de cada cristão da igreja com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, quem estão adorando? Todos, mas é uma coisa só, e uma coisa só. Não tem o que tem 30, não tem o que tem 20, não tem o que tem 15 anos, mas todos são adoradores e todos têm uma proposta: celebrar e adorar o nome santo do Senhor, trazer esta pauta de santidade. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem máculas, irrepreensíveis. Então não tem aquele que supostamente tem mais experiência ou menos experiência. Tem aqueles que são adoradores, aqueles que servem, e aqueles que sabem que por esta atitude a mente de Cristo é renovada, o Espírito Santo renova, e todos os dias estamos aí adorando, sem cansaço, sem fadiga, porque quando conduzido pelo Espírito Santo a gente não cansa. A religião cansa a gente, mas a fé cristã nos renova. Por isso é que eu sempre proponho que o cristianismo, o ismo do cristianismo, a militância, a religião é uma coisa e a fé cristã é outra. Nós somos cristãos que creem na mensagem do Evangelho e que têm caminhado e que têm porfiado dia a dia. Cansamos? Não cansamos, porque a nossa esperança é maior. E se a nossa esperança é maior, a nossa coragem de querer esperar é maior também. Daí que a gente não cansa. O mundo está por aí, mas nós estamos aqui. O mundo está fadigando e fadigado, mas nós estamos por aqui. O mundo está perecendo, mas nós estamos por aqui. Estamos adorando. O mundo está carente de ouvir verdades. Esta verdade somos nós que temos que levar. Ninguém mais, nós mesmos. O nobre cristão, ele sabe de onde veio e para onde vai. Os nobres e poderosos deste mundo estão perecendo. O nobre cristão age por circunstâncias espirituais. Sabe quais são as circunstâncias espirituais que conduz um nobre cristão? São estas propostas: fé da semana passada, coragem de hoje, esperança da semana que vem. Então compreenda, a gente tem que ter fé e a gente tem que ter coragem. O nobre deste mundo, ele tenta escravizar o seu semelhante, mas o nobre do reino se coloca na condição de servo do Senhor e a serviço de todos, porque a nossa função é ganhar almas para Cristo. E a Bíblia diz que aquele que ganha alma, sábio é. Então temos que ter esta postura de nobreza em nós. Nobre do reino se coloca na condição de servo do Senhor, e se é servo para o serviço do ser humano,
ele vai e ele busca o carente, o oprimido, ele busca aquele que está sem esperança, ele busca aquele que está totalmente injustiçado, a fim de resgatar do mundo pessoas carentes, escravizadas e que precisam de fato serem redimidas e que precisam de fato serem alcançadas pela misericórdia de Deus mediante a fé. E aqui nós caminhamos justamente por isso, irmãos: coragem, fé, fé, coragem, esperança. Por isto o nobre projeta coisas nobres. Amém? Fala assim: o nobre projeta coisas nobres. Fala assim: o que me torna nobre é a minha consciência de que tenho a mente de Cristo. Sou santo, vivo em santidade, compreendo o certo e o errado, abro mão do errado, faço o que é certo, a palavra de Deus me conduz, o Espírito Santo me conduz, a santidade em Cristo Jesus nos conduzem. Então somos nobres e não podemos abrir mão desta postura. Se você faz uma coisa aqui na igreja e demonstra quem você é, mas na sua casa ou no seu trabalho ou no seu ambiente de lazer você faz outra totalmente diferente, isso é problema. Mas se você vive lá fora o que você vive aqui dentro, esta é a pauta, esta é a solução. Mais uma vez, Russell Shedd, que partiu para o Senhor já há pouco tempo, ele fala o seguinte, uma frase dele: no passado, antes do Evangelho, quando eu aceitei a Jesus, eu não troquei de profissão, mas eu troquei de Senhor, porque lá fora o que eu fazia para mim mesmo, hoje eu faço para Deus. Então o que nós fazemos não é mais para o Senhor do nosso ego, o que nós fazemos é para o Senhor dos céus, Criador dos céus e da terra. Então se estamos aqui para de fato servir e adorar o nome santo do Senhor, e tem que ter a consciência de cada um de nós, que eu tenho que dar o máximo de mim, na minha consciência humana, e permitir a ação do Espírito Santo para nos conduzir nesta pauta contínua. Bom, se a gente vai falar aqui de calvinismo, ou se a gente vai falar aqui de livre-arbítrio, não é a pauta, mas a pauta bíblica está cobrando uma responsabilidade nossa. Sede santo, porque escrito está: sede santo, porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo. Mas se nós estamos aqui e temos em nós a pauta da santidade, a gente permanece nisto. Eu não quero saber se fui eleito, eu quero saber que eu tenho que servir. Eu não quero saber se eu estou dentro da condição da eleição limitada de Deus, mas o que eu tenho que saber é que eu preciso servir, preciso adorar, preciso ser útil, preciso ser relevante, preciso ter coragem, preciso fazer algo de útil para o reino e algo de útil para que alcance o mundo também. Nossas ações são ações dos que foram preparados para toda boa obra em Cristo Jesus. É o que a Bíblia está falando. Fé, como primeira característica de um nobre, a gente compreendeu semana passada. Coragem, como segunda característica de um nobre cristão, é que tem que de fato inundar os nossos corações. O nobre cristão tem militado neste mundo de trevas, neste mundo de injustiça, neste mundo de destruição. O nobre do Senhor é corajoso. Aquele que se reputa como nobre, ele deve compreender que você tem que, para ser nobre, ter coragem, atestar, proclamar, não ter vergonha e sempre estar pronto para responder a quem indagar a razão da nossa fé, o que Pedro está falando. E sempre estar pronto também, não para acusar, mas para alertar aqueles que estão em risco eminente de perderem, seja a salvação, seja a própria vida, ou que estão perecendo. Olha, o que você está fazendo é errado. Se você não cobra do mundo e daqueles que estão perecendo no mundo, eles não vão ter consciência do que é certo. Por isso a nossa obrigação, ela remonta à própria igreja e ela remonta lá fora. Aqui dentro, todos nós temos que policiar um ao outro, não acusar, mas policiar
toma consciência, toma postura, seja santo. Agora, quando você sai lá fora, você anuncia, olha, você tem que aceitar a Jesus, porque o reino de Deus está próximo. A vinda do Filho do Homem está próxima. Este mundo está de mal a pior. O irmão Vicente falando do Apocalipse mesmo, hoje, se você quiser, você enquadra bem boa parte dessas profecias de Apocalipse, dos 4 cavaleiros, principalmente com tudo que a gente tem vivenciado aí, irmãos. É praga, é pandemia em cima de pandemia, é praga de um lado, é gente morrendo do outro, outros destruindo possibilidades de vida de outro também por ganância. Mas nós que somos cristãos devemos compreender que o ato da cruz foi que nos fez nobres, e aqui nós não queremos atestar nada para nós mesmos e nem queremos arrogar postura, mas queremos tão somente dignificar o nome santo do Senhor. Nobre é o sacrifício da cruz, nobres somos nós que fomos alcançados por este sacrifício, amém? Então nós estamos aqui hoje. Coragem. E é simples falar, você tem coragem? Tem, mas que tipo de coragem? Não é? Essa coragem é esta que nos faz militar neste mundo. A gente encontra por aí destruição, a gente encontra aí injustiça e a gente encontra por aí trevas. Você é luz, você tem que ter coragem para anunciar, para proclamar, se não com palavras, com atitudes, com postura. O nobre do Senhor é corajoso, amém? Agora prestem bem atenção, coragem não é demonstrar que tem coragem mesmo, mas coragem do ponto de vista de que, olha, eu não tenho medo de nada. Pelo contrário, coragem é demonstrar firme disposição e energia diante das situações difíceis ou das críticas deste mundo ou desta jornada cristã. Coragem não é ausência de medo, coragem é força para seguir adiante apesar do medo. Bom, tem medo? Tem, mas e aí? Tem coragem. Jesus, ele mostra esses dois aspectos, irmãos. A gente está lendo os evangelhos, de repente Jesus percebe que está vindo alguém ali para prendê-lo, ele foge para o outro lado. Quando ele sabe que vai se entregar mesmo, que está chegando a hora dele, ele vai para o jardim do horto e ele começa a suar gotas de sangue. E ele ora e fala: Senhor, Pai, passa de mim este cálice, passa de mim este momento, mas não faça segundo a minha vontade, mas segundo a tua. Pensa você chegar numa posição de angústia tão grande que começa a suar gotas de sangue, medo, fadiga, temor. Mas a oração de Jesus, ela nos mostra isso ainda. Mas não faça segundo a minha vontade, segundo a tua vontade. Então ser alguém de coragem mesmo é ser este que dá continuidade, apesar do medo. Coragem está na disposição de cumprir uma missão que nos fora dado. A missão da igreja, como eu falo para vocês cotidianamente, a missão da igreja é proclamar o reino de Deus na maior densidade possível, que será consumada ali e além. Então a missão de cada um de nós é confrontar as trevas e é servir de testemunha fiel. Por isso é que de fato somos nobres. Bom, mas você tem medo? Eu tenho medo. Mas você vai proclamar? Eu vou proclamar. Porque se for falar de medo e de pânico, eu tenho medo, mas o pânico maior é de ser reprovado por Deus. E nós não podemos ser reprovados por Deus. Seja um crente corajoso para falar não para as trevas, para falar não para o inimigo. Seja um crente corajoso para recusar as facilidades supostamente que este mundo nos oferece, porque o mundo nos oferece muitas facilidades. A gente vai naturalmente e de repente, quando você percebe esta facilidade, era tão somente para te aprisionar, para te escravizar e para te roubar aquilo que você tinha. Então sejam corajosos para
para confrontar, sejam corajosos para falar não, sejam corajosos para, se chegar uma tentação até que traz supostas facilidades, para suportar e falar não. Nada no mundo nos importa mais. Próprio Jesus, ele está aqui, ele sobe para o monte da tentação, 40 dias, 40 noites, a Bíblia está falando que ele então está ali, e de repente o inimigo, Satanás, vem para testá-lo, para pô-lo à prova. Bom, mas a gente vai pôr o próprio Filho de Deus à prova? Na condição humana, sim. O homem, Jesus, ele foi posto à prova para provar que ele tinha capacidade para vencer. E quando ele vence, ele não está vencendo por si, ele está vencendo pela raça humana. Ele teve coragem. Se ele teve, ele nos ensinou o caminho da coragem. Temos que ter coragem também. O medo, ele pode até se colocar como um gigante, mas a gente persiste, a gente vai, porque a gente tem que ter uma continuidade, uma vida de contínuo. E esta vida de contínuo nos remonta sempre para a adoração e para o serviço do Senhor. Coragem é estar disposto em cumprir a missão dada por meio da fé. A fé verdadeira induz a coragem, e a coragem verdadeira demanda fé. Então, fé e coragem é um trocadilho contínuo na vida de um crente, porque quando falta coragem, ele tem fé, mas quando ele tem fé, remonta a coragem, e daí a gente vai, e daí a gente caminha, e daí a gente não está preocupado com nada, senão em servir e agradar aquele que nos tornou nobre, que nos dignificou, e que nos pôs como sábios, porque aprove a Deus salvar os loucos pela loucura da pregação. O mundo olha para nós, nos reputa como loucos, mas Deus olha para nós e nos reputa como sábios. Mais importa agradar a Deus do que o mundo. Amém, amados? A nobreza cristã é medida pelas ações de cada um. As ações de um cristão demonstram coragem, que este tem para projetar em Cristo Jesus e para viver segundo o seu reino. Todo o projeto do cristão já está incluso Jesus e o seu reino. Caso ele vá projetar e não esteja incluso Jesus e o seu reino, ele tem que parar, ele tem que repensar e ele tem que refazer os seus conceitos. Amém? E aí Romanos 14, versículo 8, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Esta referência diz bem de um nobre cristão, que por suas ações demonstra pela fé e pela coragem qual a dimensão do Deus que nós servimos. Amém? Sempre a gente vê um gigante. E geralmente o gigante só se torna gigante porque a gente deixa de olhar para Deus. Porque todas as vezes que você olha para Deus, você vai encontrar uma solução para vencer o seu gigante. E Davi, ele chega para vencer o seu gigante, e ele olha tudo no gigante. Ele é todo grande, inclusive a testa. E foi ali que ele jogou a pedra. Se você de fato serve com integridade, com inteireza, você não tem medo de gigante, porque gigante cai. Você tem medo daquele que é poderoso para não só matar o seu corpo, mas condenar a sua alma. É Jesus quem está falando. E vos mostrarei a quem deveis temer. Você não tem que ter medo daquele que só pode matar o seu corpo e não pode fazer nada com a sua alma. Então temer é temer a Deus. Tem gigantes? Tem, e é bom que tenha mesmo. Porque se a gente fica sem uma luta contínua, a gente vai esmorecendo, vai perdendo esperança, vai perdendo confiança, vai perdendo coragem, vai perdendo fé. E o Senhor nos chamou justamente para o oposto disto, para ter fé, para ter coragem e para ter esperança. A conclusão desta mensagem mostra o seu valor, mostra a sua marca.
Mostre a sua fé. Mostre a sua coragem. O mundo está carente de pessoas que demonstrem nobreza, não de título, mas demonstre nobreza de ações benéficas. E quem é que pode mostrar estas ações benéficas para o mundo, senão nós? Então o mundo está carente de ouvir boas palavras por bons cristãos. O mundo está carente de você ir lá e proclamar. Então proclame, conclame, não reclame, seja nobre. Amém?